Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Seja muito bem-vindo, secretário. Agradeço a sempre alegre recepção aqui nesse prestigiado veículo de comunicação, nosso Repórter MT. E dar entrevista para você, Ana, é sempre uma satisfação também. Ficamos muito felizes e por isso nós vamos começar já com boas notícias. A gente tem uns resultados bem recentes de uma pesquisa realizada ali pela Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENDE, que aponta, secretário, um crescimento na produção industrial aqui do estado de 3,2%. São dados bem recentes. Segundo aqui, ainda de acordo com a pesquisa, o que impulsionou mesmo esse crescimento foram os alimentos e os biocombustíveis. Isso procede? E eu pergunto também, com base nisso, os outros setores. Existe uma perspectiva para esse segundo semestre de crescimento também aqui para Mato Grosso? Olha, Mato Grosso nos últimos 4 anos é o grande gerador de boas notícias no segmento do empreendedorismo, do desenvolvimento, na área econômica. E isso se deve a um acerto muito grande nas políticas econômicas implementadas pelo governador Mauro Mendes, né? Em primeiro lugar, a grande recuperação econômica e fiscal que foi feita com o apoio da Assembleia em janeiro de 2019. Ali se aprovaram leis que eram necessárias, o Estado estava numa situação, o governo do Estado estava numa situação falimentar, né? Os municípios de Mato Grosso iam muito bem, a economia de Mato Grosso caminhava e o governo do estado estava falido, né? E graças a essa recuperação, esse equilíbrio fiscal, proporcionou que o governo implementasse uma série de políticas econômicas. Eu destacaria entre elas os incentivos fiscais programáticos, como o PRODEIC, PRODER, que é da agricultura, PROALMAT do algodão, PRODEIC, que é da indústria, que hoje são uma adesão. Além de ter segurança jurídica, de ser isonômico, quer dizer, todas as empresas do mesmo segmento econômico têm o mesmo percentual de incentivo que não existia na lei anterior, né? Você tinha dentro do mesmo segmento empresas, uma com incentivo de 90%, outra com 60%, quer dizer, gerava uma concorrência desleal num segmento econômico. Então hoje tem segurança jurídica, tem isonomia, e é uma adesão, quer dizer, acabou a burocracia, acabou aquele custo, o que permitiu que as pequenas e médias empresas também tivessem acesso ao incentivo fiscal. Fora isso, nós estamos tendo um grande volume de investimentos públicos nas obras, na área de educação, de saúde, infraestrutura. Nos primeiros 4 anos foram 2.500 quilômetros de estradas asfaltadas. Quer dizer, tudo isso gera emprego, né? Faz a distribuição de renda, porque os investimentos são feitos nos municípios, né? Ninguém mora no estado nem no país, mora no município, né? E as coisas acontecem nos municípios. Muitos convênios com prefeituras, né? Vários tipos de obra e o investimento privado, porque do momento que a iniciativa privada começou a ter segurança jurídica e ter um incentivo fiscal, obviamente houve um incremento da indústria muito grande. Então, em 2022 foi a indústria que mais cresceu no Brasil. Esse movimento continua se solidificando a cada dia. E nós tivemos um grande crescimento, como foi dito por esse trabalho feito pela Federação das Indústrias, na área dos biocombustíveis. Só o setor do etanol de milho, os investimentos que foram feitos nos últimos 4 anos e que estão sendo feitos, isso já alavanca a economia de qualquer estado, né? Cada indústria dessa de etanol de milho gira em torno aí de 1,2 bi, 1,5 bi de investimento, fora a geração de emprego, né? E a segurança que gera em toda uma cadeia econômica, como melhor preço para o nosso milho, né? Esse ano tivemos uma redução grande nas commodities, mas mesmo assim o nosso milho cresceu quase 300%, né? O valor do milho. O milho era safrinha. Hoje não, é uma safra igual ou maior do que a nossa safra de soja, né? E aí vem toda uma cadeia aí com a produção do DDG, que você começa a ter
além de uma melhora genética na nossa pecuária, você começa a ter uma finalização de animais num espaço de tempo mais curto, né? O que impacta menos o nosso meio ambiente, quer dizer, é uma cadeia de boas notícias. Isso para o nosso estado, né? O senhor estava falando de incentivos fiscais, e aí tem uma preocupação em torno desse tema, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás o governo do estado chegou a anunciar, e as pessoas comentavam muito, principalmente do setor ali de agronegócio, de uma perda aí para o estado em cerca de 7 bilhões de reais. Num Isso primeiro é real? momento, antes do projeto ser apresentado na Câmara, e já foi apresentado e aprovado na Câmara, o projeto da reforma está no Senado hoje, ninguém tinha visto o projeto. Exato. E as conversas que se ouviam, aquilo que se lia pela imprensa e as reuniões que o governador montou uma tropa de elite junto Sim. com a nossa equipe econômica, secretário Rogério Galo, secretário Fábio Pimenta, né? Trabalhando em Brasília, tivemos grandes avanços, que estados em desenvolvimento, como o estado de Mato Grosso, os estados do Centro-Oeste, do Norte do Brasil, se você não tiver um incentivo fiscal para atrair a indústria, principalmente, né? Porque nós temos uma questão de distância territorial, tem uma série de dificuldades que estão sendo enfrentadas. Por exemplo, a nossa logística melhorou muito. Nós temos aí uma ferrovia estadual, que é a primeira do Brasil, que está em plena construção. Temos uma rodovia, que é uma concessão da Vale do Rio Doce, que está saindo lá de Mara Rosa, indo para Água Boa. Os investimentos que o governo do estado tem, como eu disse aqui, na parte de infraestrutura, asfalto. Então, se nós não tivermos atrativos, você vai acabar concentrando cada vez mais riqueza nos estados mais ricos e coibindo o desenvolvimento de estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, enfim, né? Estados que estão em fase de se desenvolver. Nós temos aí algumas questões que foram grandes ganhos naquilo que foi aprovado na Câmara e vamos ter oportunidade agora no Senado, que a Câmara representa a população, o Senado representa a federação, né? E esse projeto, por mais que seja uma concordância geral que o Brasil precisa ter uma reforma tributária, é impossível a gente conviver como convive no Brasil com essa miscelânea tributária, é uma confusão, e crédito presumido, e vai para lá. Olha, assim, é coisa de doido, né? Que a gente tem que ter uma simplificação, tem, mas permitindo que todos tenham as mesmas oportunidades. Todos, no momento que eu digo, são os estados, né? E os próprios municípios. Então, nós não podemos permitir que o Brasil deixe de ser a República Federativa do Brasil, que os estados têm autonomia de gerir também os seus recursos, né? E aquilo que arrecada. E outra, uma reforma que é calcada no consumo, Mato Grosso é um estado produtor. Mato Grosso tem um consumo muito pequeno. Nós temos uma população aí, parece que chegou agora a 3,5 milhões de habitantes, né? Pelo último censo. Então, nós precisamos ter bom senso, certo? Sem afogadilho, isso eu digo em relação ao Congresso Nacional, e eu tenho certeza que o Senado, como é a casa da federação, uma casa mais madura, que vai ter um debate mais profundo, né? Precisamos fazer a reforma? Precisamos. Estamos esperando ela nos últimos 30 anos. Não precisa fazer também em 3 dias, né? Ela pode ser debatida, precisam ser feitas contas, né? Porque assim, tudo em tese é muito bonito. Vamos fazer conta no papel e vamos ver o que vai acontecer de fato, para ver quem vai ser prejudicado e quem vai ser beneficiado. A reforma tem que ser igual para todos, não para beneficiar alguns segmentos econômicos, alguns estados, em detrimento dos demais. Secretário, o senhor falou agora há pouco que houve-se um estudo, né, a respeito disso, né? O governo do estado movimentou aí para entender como é que funciona isso, porque realmente, inclusive alguns deputados federais que estiveram aqui na nossa bancada, eles apontaram isso, né, que alguns pontos da reforma tributária não estavam totalmente esclarecidos, e daí uma preocupação. Inclusive do setor do agronegócio também, eles estão bem preocupados com isso. Mas daí o senhor disse que tem algumas vantagens também. O senhor conhece bem esse projeto? Quais que são as vantagens? Eu sou sincero que eu não conheço profundamente o projeto, né? Eu vou começar a acompanhar agora no Senado. Num primeiro momento eu assisti algumas apresentações da equipe econômica, o secretário Rogério Galo esteve na Federação da Indústria, Federação do Comércio, enfim. Há uma preocupação. E os números
são muito preocupantes. Correspondem a esses alardeados? Olha, eu acho que esses números estão até otimistas, né? A gente pode perder nos próximos 40 anos muito mais do que isso, porque a gente tem que pensar a longo prazo. E o que acontece é o seguinte: primeiro, nós temos uma reforma administrativa que vai reunir vários impostos num só, que é o IVA. Até agora não tem o percentual desse IVA. Esse IVA vai ser quanto? 20%, 25%, 28%? Quer dizer, não tem como você fazer conta se você não tiver uma proposta na mesa, né? Isso está sendo construído. Eu acho que a Câmara aprovou muito rápido esse projeto, discutiu ele muito pouco. Então, o Senado, como eu disse, eu tenho essa expectativa, que é uma casa mais madura, são 3 senadores por estado, quer dizer, todos os estados têm o mesmo número de representantes, é a casa que representa a federação, a gente vai ter um detalhamento e um debate mais aprofundado sobre esse tema. Eu tive a oportunidade de conversar com os nossos senadores, Margarete Busetti, o senador Mauro Carvalho, que assumiu agora no lugar do senador Wellington Fagundes, o senador Jaime Campos, e todos estão muito atentos e se aprofundando nas entrelinhas da reforma. É a grande preocupação. Com o apoio técnico de toda a equipe da Secretaria de Fazenda. O governador Mauro Mendes, como eu disse, está muito dedicado a esse tema, porque sabe da importância de uma reforma tributária para o estado de Mato Grosso, para que o estado continue tendo condições de fazer investimentos e não perder competitividade na atração de investimentos, né? Quer dizer, além dos investimentos públicos, nós temos que nos preocupar com os investimentos privados. E porque Mato Grosso tem uma responsabilidade gigantesca, que é garantir a segurança alimentar, não só do Brasil, como do mundo, né? Esse ano, se nós fôssemos um país, seríamos o 3º maior produtor de soja do mundo. Brasil, Estados Unidos, Mato Grosso, passamos a Argentina, que é um país. Então, para que isso continue acontecendo, né, existe toda uma política econômica que foi construída, existe uma série de investimentos em infraestrutura que foram programados e estão em franco desenvolvimento, muitos já aconteceram, são hospitais regionais, são escolas, investimento em segurança pública. Ninguém vai vir investir num município que fica dentro de um estado que é inseguro. Né? Então, quer dizer, isso é o que os especialistas chamam de bom ambiente de negócio. Você tem serviços públicos de qualidade, educação, saúde, segurança pública, você tem investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo da nossa produção. Está aí o governador Mauro Mendes inovando, além da ferrovia estadual, agora inovou o estado assumindo uma concessão privada para que a gente possa fazer a necessária duplicação da BR-163, que é por onde tramitam milhares e milhares de caminhões, a nossa produção passa por ali, além de salvar vidas, porque os acidentes são frequentes. O que aconteceu agora, enfim, todo final de semana acontece acidentes por ali, agora, muito graves. Para o Estado assumir responsabilidades que não eram do Estado, eram do governo federal, certo? Para que a gente melhore as condições de logística, melhore as condições de educação, de saúde, enfim, ele precisa ter garantia de que vai ter arrecadação também, né? E o governador fala sempre, olha, o que o estado de Mato Grosso arrecada, esse dinheiro não é do governo do estado, esse dinheiro é do cidadão que paga o imposto e que pela primeira vez na história está vendo a devolução desses recursos em benefícios, né? Não só na área de infraestrutura, de investimentos, como da área de assistência social também. Então, tudo isso é importante e para isso nós temos que ter segurança, e uma reforma tributária não pode vir ceifar um projeto muito bem elaborado. Então, eu tenho certeza que os nossos 3 senadores lá, repito, Jaime Campos, Mauro Carvalho, Margarete Busetti, vão trabalhar muito, têm poder de articulação, têm capacidade técnica de argumentação, ainda mais apoiada pela nossa equipe econômica, e a gente vai conseguir manter aquilo que foi aprovado na Câmara que beneficia Mato Grosso e construir soluções que ainda não tiveram, que não foram analisadas na Câmara Federal. Secretário, o governo do estado, a gente percebe, tem a
a intenção de industrializar cada vez mais o nosso estado. Sim, sim. A reforma tributária, ela freia momentaneamente esses planos? Deixam eles quietinhos um pouco? Por exemplo, até na pela Câmara, insegurança que a gente tem? foram mantidos os incentivos fiscais, não de Mato Grosso, do Brasil inteiro, até 2032 ou 33, que já era uma decisão do Conselho de Secretário de Fazenda, do CONFAS, baseado na Lei 160. Então, isso não foi alterado. Né? Até porque as empresas, sejam elas aquela que vem se instalar em Mato Grosso, como aquela que está se instalando em qualquer estado da federação, ela precisa ter segurança jurídica. Ninguém faz um investimento de milhões achando que vai ter retorno daquele investimento em meses. Tá? Então, o retorno desses investimentos, o tão chamado payback, eles têm aí 5 anos, 8 anos, 10 anos. Então, precisa ter segurança jurídica. Os investimentos já foram feitos. Né? Então, os incentivos fiscais seriam mantidos. Isso pode mudar no Senado? Pode. Eu espero que não mude, né? Que o Senado mantenha essa situação. Nós temos algumas situações, por exemplo, foi mantida a Zona Franca de Manaus, é importantíssimo para o estado do Amazonas. E foram mantidas as zonas de processamento de exportação. As EPS foi um projeto do governo Sarney, que por uma série de razões, um projeto importantíssimo para o Brasil, né? Que não vingou, certo? A única ZPE que efetivamente foi instalada e operou nesses últimos 30 anos foi Pecém no Ceará, porque tinha uma condição específica, quer dizer, vem uma empresa coreana comprar o minério da Vale do Rio Doce, ponto. O ano passado, o Congresso fez uma revisão da lei das EPS e modernizou essa legislação, o que está possibilitando que as EPS agora se viabilizem economicamente. Piauí já inaugurou, a nossa está pronta, estamos só aguardando o alfandegamento, quer dizer, a autorização, porque senão ela vira um distrito industrial normal. E ela estando alfandegada, ela vira uma zona de processamento de exportação. A obra física está pronta, os equipamentos exigidos pela Receita Federal, Ministério, enfim, está tudo pronto, faltando o alfandegamento para o governador poder inaugurar a obra. E aí vai mudar esse regime tributário das EPS? Né? As EPS é uma fórmula de sucesso que foi importada da China, que dá certo na China e em vários países do mundo. Então isso precisa ser analisado com critérios. A gente precisa ter distritos alfandegados para poder fazer investimentos na área de importação e exportação, para ter indústrias que vão mexer com importação e exportação. Então tudo isso o Senado agora vai ter que se aprofundar e fazer, como se diz, a sintonia fina, né, dessa melodia que todos nós brasileiros queremos que seja feita, mas com critérios. Tá certo. Com relação aos pequenos empreendedores, a gente falou aqui das grandes indústrias, do empenho do Estado em trazer, né, indústrias grandes aqui para Mato Grosso, mas aí tem os pequenos também, empreendedores que estão aí, Deus sabe a que custo, não é, meus amigos? Tentando crescer e tentando, enfim, fazer com que seus negócios consigam se expandir também aqui no estado. E o governo recentemente anunciou aí um aval na cerca de 100 milhões para estar ajudando esses pequenos empreendedores. Em que pé que está isso? E como que esses pequenos empreendedores podem ter acesso a essas linhas de crédito? Olha, muitas políticas foram construídas, nós temos a consciência de que o Estado é a mola propulsora e tem que apoiar o pequeno empreendedor, seja ele rural ou urbano, né? O grande um dia foi pequeno. Ele precisa ter oportunidade para poder desenvolver o seu talento. Então, várias políticas foram construídas. Nós temos a nossa Desenvolve MT, a nossa Agência de Desenvolvimento. Era uma agência que fechou o ano de 2018, o último ano do governo anterior ao de Mauro Mendes, com prejuízo de 5 milhões. E hoje está capitalizado, já foram mais de 200 milhões investidos na agência, para que a gente pudesse ter políticas públicas. E assim foram muitas que foram criadas. Na época da pandemia, para apoiar bares, restaurantes, hotéis, pessoal das vans, pessoal que mexia principalmente com eventos, com o turismo e com o setor de serviço. Um dos mais prejudicados. Isso. Inclusive. Depois criamos a mulher empreendedora e o jovem empreendedor, exatamente para fomentar dois segmentos da população que são a mola mestre do empreendedorismo. Inovamos nessas duas linhas de crédito, porque uma das dificuldades que nós tivemos durante o período da pandemia com as outras linhas é que a pessoa, por todas as condições aí do mercado, ela muitas vezes estava inadimplente.
né? Devia uma conta de luz, uma conta de uma loja, de um crediário. Está aí o programa do governo federal. Sim. Agora nós fizemos isso há mais de um ano atrás. Então a pessoa levava, dessa linha de crédito, jovens e mulheres empreendedores, 1/3 pode ser usado para capital de giro. Então, neste 1/3, se a pessoa estivesse devendo uma prestação, uma conta de luz, uma conta de telefone, ela levava essa conta, a agência de desenvolvimento paga e coloca dentro desse limite do capital de giro, exatamente para tirar a pessoa da inadimplência. E aí veio uma grande constatação, que a grande maioria do pequeno, ela não tem a garantia real para dar. E o governador falou, não, nós vamos resolver isso, vamos criar um fundo de aval. E assim foi construída uma legislação muito bem feita, foi encaminhada para a Assembleia, que mudou o nome de fundo de aval para fundo garantidor. E como que funciona? O governo do estado, nós abrimos um fundo, foi depositado 100 milhões de reais. Com esses 6 milhões, pelas regras do sistema financeiro, nós podemos avalizar até 1 bilhão de reais, que é 1/10. Aí os bancos se credenciam, qualquer banco privado, e a própria agência de desenvolvimento se credenciou ao programa. Hoje nós temos Cicobi, Sicredi, Credisul, Unicred, AL5, Desenvolve MT e tem mais um, Cressol. A pessoa, seja ela o empreendedor urbano ou rural, ela vai a uma agência bancária, né, desses que estão credenciados, estamos em negociação com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, qualquer outra instituição financeira que queira, pode vir se credenciar. E ela solicita o crédito. Se ela tiver a análise de crédito dela aprovada, porque tem que ter isso, né, e não tiver a garantia real, o fundo garante 80% da operação dela. Então, eu costumo dizer com muita tranquilidade que é a maior democratização do crédito da história. Por quê? Porque está propiciando, nós já avalizamos mais de 250 milhões em empréstimos, né? Só no ano de 2023. Porque a pessoa vai ter a oportunidade de ter um fundo que avalize a sua operação, que ele possa ser o tomador do recurso e possa abrir o seu negócio ou melhorar o seu negócio já existente. Que maravilha, a gente fica muito contente com esses incentivos, porque realmente é um público que precisa muito. Sim. E que é fundamental realmente para o desenvolvimento, né? Claro. Justamente por serem pequenos. Para você ter uma ideia, desculpa. Sim. Nós fizemos um piloto no final do ano com o Clube de Diretores Logísticos, com o CDL, capacitamos 400 pequenos empreendedores, foi um sucesso. E agora o governador já autorizou, nós vamos no ano de 2003 chegar a 3.500 pequenos empreendedores capacitados, junto com o CDL, um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, com o Clube de Diretor Logista. Por que o CDL? Porque é quem está na ponta, quem está lá no município, né? E aí vem a nossa agência de desenvolvimento, a Desenvolve, com o microcrédito, né? Porque a Desenvolve ela tem por objetivo trabalhar com o pequeno, com o microcrédito, apoiando esse empreendedor que capacitado, certo? Em gestão, ele sai com um plano de negócio, é monitorado durante 90 dias para que ele possa, com esse treinamento, ter condições de gerir o seu próprio negócio. Secretário, existe uma expectativa, né, para o desenvolvimento, né, do setor têxtil aqui em Mato Grosso, né? Uhum. Então, com relação... E uma expectativa, principalmente de um município muito perto aqui da Baixada Cuiabana, que é Campo Verde, né? Como que está a questão da indústria agodoeira ali no município? Existe uma expectativa, a gente conversou com o prefeito Alexandre recentemente, aqui ele está numa expectativa danada, numa confiança aí, no incentivo realmente do Estado para que essa algodoeira cresça e justamente junto aqui com Cuiabá possa gerar mais emprego e renda e expandir esse setor aqui no Estado. Olha, o prefeito Alexandre de Campo Verde é um gigante. Ele está focado, ele é muito preparado, né? Outros prefeitos, como o prefeito Miguel de Lucas, o Léo de Campo Verde, quer dizer, as regiões onde você tem o plantio de algodão. Primavera, né, prefeito? Primavera, a gente está aguardando ele aqui para uma entrevista, inclusive. Né? Tem buscado atrair indústria de tecelagem. O que acontece? Até por causa desse movimento que o Estado vinha fazendo na melhoria dos incentivos fiscais, o prefeito Alexandre trouxe algumas propostas, nós melhoramos o nosso incentivo fiscal, porque
arcabouço tributário é complexo, muito complexo. Nós melhoramos no limite que a lei nos permite. O governador falou, não pode fazer. O secretário Galo com a sua equipe, a minha equipe, estudaram, atingimos isso. Mas o que é que acontece? Para você viabilizar uma indústria têxtil, você precisa ter o fio. Então agora nós temos que aumentar a nossa produção de fio, certo? Porque senão, se vem uma indústria têxtil de médio para grande porte para Mato Grosso, o fio que é produzido em Mato Grosso não é suficiente para dar suporte para essa indústria. Você acredita que Campo Verde tem condições de... Tem condições, está trabalhando. Agora eu não lembro se é a Incofibras ou a Cooperfibras lá está fazendo um investimento muito grande para aumentar a sua produção. A Cooperfibra é bem grande ali em Campo Verde. Sim, as duas. Estou sendo informado aqui, viu, gente, que é a Cooperfibra, porque eu visitei as duas. O prefeito Alexandre fez um dia de campo, trouxe as grandes indústrias. O ano passado eu participei da Feira Têxtil em Blumenau, acompanhando o prefeito lá e a sua equipe. Quer dizer, está sendo feito um trabalho muito grande para que a gente aumente a nossa produção de fio, certo? E aí, consequentemente, vem a tecelagem, vem a confecção, vem a tecelagem, vem a confecção, a tinturaria, e aí vem a geração de mão de obra que naturalmente, até pela distância geográfica, vai acontecer na Baixada Cuiabana. Então, esse é um processo que vai acontecer em curto espaço de tempo, né? Haja vista que nós temos uma das melhores fibras do mundo, de altíssima qualidade, temos uma produção sustentável, né? Outro dia eu conheci uns rapazes, pode fazer um jabá aqui? Por favor. Foram me visitar uma confecção que se chama Almagrino. Não sei se você já ouviu falar, muita gente já deve ter ouvido falar. Eles acompanham desde o plantio do algodão, certo? O algodão produzindo, a colheita, a fiação e aquele fio é utilizado nas camisas da confecção deles. Infelizmente, essa confecção ainda não acontece, essa cadeia não acontece 100% em Mato Grosso, pelas questões que eu relatei aqui anteriormente. Mas é um projeto muito bacana, em que você consegue rastrear, né, numa roupa de altíssima qualidade, tá? Desde o plantio até o produto têxtil acabado. Então, projetos como esse que são inovadores, são 3 jovens que têm atividades econômicas distintas e que se uniram num projeto muito bacana, o que prova que nós temos um algodão de altíssima qualidade, tanto é que o nosso algodão é encaminhado para o mundo, né? Então, repetindo, é um processo de curto espaço de tempo, nós vamos atingir esses objetivos, estamos trabalhando e contando com parcerias como prefeitos muito arrojados. Eu costumo dizer que Mato Grosso é um estado que está num momento muito feliz, porque tem um governador muito arrojado e tem uma safra de prefeitos muito boa também, muito boa, com raríssimas exceções, que também estão buscando desenvolver os seus municípios, criar políticas de incentivo dentro daquilo que a legislação permite, atraindo indústria, gerando emprego e melhorando a qualidade de vida de todo mundo que mora aqui no Mato Grosso. E emprego aqui para Mato Grosso, como é que está isso? Bom, um grande gerador de emprego são o setor de serviços, que está num crescimento exponencial, e a indústria. A indústria, como eu disse, no ano de 2022 foi a indústria que mais cresceu no Brasil, e pelos dados do Ministério da Indústria e Comércio e da própria Federação das Indústrias, no primeiro trimestre de 2023 também foi a indústria que mais cresceu. Então, do momento que há o investimento público, que há a segurança jurídica, o empresário faz o investimento privado, cresce não só o setor industrial com a geração de emprego e toda aquela cadeia ao entorno dessa indústria de serviços que são necessários para que a indústria possa desenvolver a sua atividade. Então, Mato Grosso é um case de sucesso, está crescendo de uma forma exponencial e as perspectivas agora para o segundo semestre são que a gente consiga também ter o maior crescimento do Brasil mais uma vez. Muito bem, a gente já está quase encaminhando aí pro final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar o senhor ir embora sem que o senhor nos conte como que foi a viagem ali para a China, em Nebraska, conte as novidades, conte o que sua equipe foi fazer ali.
Conte pra gente as novidades. Foram 2 viagens com pautas distintas, mas que acabaram acontecendo praticamente uma em sequência da outra. Nebraska é um projeto que nós estamos trabalhando, já é a 2ª vez que eu vou lá. É um projeto que está sendo construído pelo governo do estado, junto com todos os empresários do setor de irrigação e do setor principalmente dos pulses, né, que são as leguminosas, feijão, gergelim. Mato Grosso é o maior produtor de gergelim hoje, Canarana. Né, o prefeito, inclusive, estava nessa 2ª viagem. Nós estivemos o ano passado em Nebraska, eu acompanhei o pessoal da Aprofir, que é essa entidade, junto com a secretária Maureen. Fomos aprender um pouco com a Universidade de Nebraska e com os produtores de Nebraska, é o estado americano que mais irriga. Esse ano acompanhamos o governador para que ele desse o pontapé inicial num grande projeto. Estamos aí fazendo o chamamento público através da SEDEC para buscar parceria entre a Universidade de Nebraska, a Universidade de Viçosa, para fazer um grande estudo, certo, sobre as águas de Mato Grosso, né? Não só em relação aos nossos aquíferos, a potencial dos nossos aquíferos, para que a gente possa utilizar a água da forma mais sustentável e mais racional possível. E aí os senhores imaginam, né? Tivemos com algumas indústrias, as maiores indústrias de irrigação do mundo estão nos Estados Unidos e estão em Nebraska, né? Ela já tem indústrias aqui no Brasil, estamos trabalhando para trazê-las, agora vem uma delas grande, agora no mês de agosto. Vem o CEO e toda a diretoria, para que eles venham se instalar em Mato Grosso. E aí sim, vocês já imaginaram, Mato Grosso que já faz 2 safras, com a irrigação fazer a 3ª safra? Ninguém segura, ninguém segura. Isso é um trabalho que está sendo construído para que a gente tenha uma legislação muito responsável, muito sustentável e que a gente continue. E a China... foi uma viagem onde eu acompanhei o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que tem esse objetivo de fazer a promoção da carne de Mato Grosso. Tivemos reuniões fantásticas, já estão dando frutos. Há alguns dias atrás já recebemos a diretoria da Sinomac, que é uma das maiores empresas da China em vários ramos, desde construção civil, indústria de implementos agrícolas, compram soja, compram milho, compram carne, vieram conhecer o Mato Grosso. A ideia deles que nós estamos trabalhando é que eles não só instalem indústrias em Mato Grosso, mas também um escritório em Mato Grosso, né? Visto que está no radar do mundo inteiro, que Mato Grosso é o grande atrativo quando você quer falar em produção de proteína animal e vegetal, né? Temos agora uma outra empresa, eu não vou citar o nome por enquanto, que está vindo agora, programada para vir em agosto. Em suma, é uma forma da gente ir lá mostrar como é produzida a nossa carne bovina. Obviamente que nessas oportunidades eu acabo falando dos nossos incentivos fiscais, da nossa zona de processamento e exportação, de tudo que está acontecendo em Mato Grosso, e sempre termino com um desafio educado. Falo, olha, não acreditem em mim, vão lá para vocês verem. E todos que vêm ver saem daqui dizendo, você falou pouco, secretário, você foi modesto, porque é muita coisa que acontece em Mato Grosso, muita coisa positiva e que está melhorando a vida de todo mundo e dando oportunidade para muita gente. Muito bem, ficamos felizes então com essas iniciativas, secretário. Já quero agradecer, chegamos aqui ao final da nossa conversa, da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente, trazer as boas notícias, falar ainda, né, as coisinhas que precisam ser ajeitadas para que Mato Grosso realmente cresça cada vez mais e tenha uma população com oportunidades, né, que é o que a gente mais deseja. Portanto, muito obrigada. Eu que agradeço e tenham certeza, o governo do Estado, o governo Mauro Mendes é um governo do diálogo com os segmentos econômicos, com a sociedade civil organizada, sempre de portas abertas para aquilo que precisar ser melhorado ou construído em termos de políticas públicas para apoiar o pequeno, médio, grande, está sempre de portas abertas. Muito bem. Não saia ainda dessa entrevista antes de se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho para que você fique sempre muito bem informado. Como a gente sempre diz, permaneça no nosso site, porque as notícias, você sabe, são atualizadas com frequência. E quanto a nós, você já sabe, né? A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora.
Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.